a questão da segurança, ela é uma questão que está na cabeça das pessoas, né? E a gente está vivendo um momento de transformações gigantescas, né? A gente sabe disso. E a gente, por muito tempo, a gente falou sobre as transformações e a gente está no meio dessa, de novo, né? No olho desse furacão. E eu não acho que vai melhorar e nem vai parar. Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Be is the New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Mauro Cavaletti. Eu estou com Daniel Priante e Beto Sirotsky aqui no estúdio Nanuque para bater um papo com ele. O Mauro foi head do Creative Shop do Facebook no Brasil entre 2015 e 2019, ano em que ele fundou a Beatnik. Antes do Facebook, o Mauro passou por algumas das maiores e mais criativas agências de publicidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como Thomson, Mullen, RGA e Cakeway. O cara deu até aula na celebrada Parsons School of Design em Nova York. Então, com o passe tão valorizado quanto o dele, por que o Mauro resolveu correr o risco e empreender? Bom, esse é o nosso tema de hoje. Aumenta o volume, ajusta o seu fone e vem com a gente. Mauro, seja bem-vindo. Obrigado por participar aqui desse nosso primeiro podcast. Pra gente, Dani, Beto e eu, uma novidade. Como que é pra você aí? Você já fez muito podcast? Não, nunca fiz muito podcast não, mas todos os que eu fiz eu curti muito. Sou um fã do podcast do B9, né, do B9. Tive a oportunidade de ir lá 2 vezes e foram ótimas as 2 vezes. Eu vejo que tudo que a gente fez lá, assim... as pessoas mais inesperadas vinham falar assim, eu te ouvi no podcast, né, e eu sou fã, né, acompanho os podcasts deles, acompanho os do Cris Dias, o Boa Noite Internet, adoro o trabalho deles. Agora, participar, eu participei pouco, eu acho, ou menos do que eu gostaria, por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês aqui, porque é muito legal estar com vocês aqui. Legal. Muito bom, tá estreando, hein, Mauro? Tá estreando aqui nosso podcast, hein, meu? Então, ainda mais porque eu sou o beta teste, né? É verdade. Show de bola, Mauro. Pô, de novo, obrigado por aceitar o convite. Tô super feliz com o nosso primeiro podcast. Nos conta um pouquinho, Mauro, fala um pouquinho da tua trajetória. Paulista de Ribeirão, 2 filhos, fez história no mercado publicitário, morou nos Estados Unidos. Pô, eu não vou ficar aqui adiantando, passar para você contar um pouquinho. Então também tem muitos anos para ir, né? Se eu for contar essa história toda, tem muito tempo aí. Mas vou começar do final pro início, né? Onde eu estou começando agora e onde eu comecei lá atrás, né? Eu recém abri, estou fundando também uma companhia nova, que é a Beatnik, que é uma consultoria de estratégias criativas, né? E que ela trabalha com foco em inovação, aceleração, transformação. Mas antes disso, eu passei 4 anos trabalhando no Facebook como head do Creative Shop aqui no Brasil. Ainda no Brasil, depois que eu voltei para cá uns 7 anos. Eu trabalhei 3 anos na Thomson. Eu fui o Chief Integration Officer das agências e head digital da Thomson, agência, né, Thomson. E antes disso eu passei 14 anos nos Estados Unidos, trabalhando em agências digitais na maior parte do tempo. E aí eu fiz lá uma carreira que começou no design de interação, né, que a gente chama de UX aqui no Brasil, e retomei o trabalho de diretor de criação logo. E trabalhei alguns anos em Nova York, na maior parte do tempo como diretor de criação na RGA. Me mudei com a Organic, que é uma outra agência, para São Francisco. Trabalhei um pouco com eles em Nova York, depois em São Francisco. E passei 6 anos em São Francisco. De lá eu fui para a Cakeway, também como diretor de criação. Abri o escritório da RGA em São Francisco e co-dirigi o escritório por 3 anos. E passei mais um ano ainda em Boston, antes de voltar para o Brasil, na Mullen, que hoje é a Mullen Lowe. Já exercendo um papel numa agência que era mais tradicional, mais que ela vinha numa pegada de inovação muito grande. Eu dirigi junto com um cara chamado Perry Fair toda a área de digital deles. Nós co-dirigimos, éramos co-chief digital officer.
Foi também foi uma experiência legal. Foi o primeiro movimento que eu fiz dentro de uma agência que tinha uma raiz mais tradicional e que estava se transformando, né? E aí acabei tendo essa experiência aqui na Thomson também. Mas eu não sou um publicitário de formação, né? Eu estudei arquitetura. Eu sou um designer, por isso que eu venho do design para esse caminho todo, né? Eu não sou nem diretor de arte nem redator. Eu escrevo regularmente, escrevo bastante, consigo exercer esse papel, mas a minha formação é no design, né? Eu sou um arquiteto. Você até deu aula em Nova York, né? Eu dei aula de design em Nova York. Eu dei aula em Nova York na Parsons há alguns anos, num mestrado muito legal, que esse mestrado eles têm até hoje, é incrível, é um mestrado em design e tecnologia. Bacana. Que é bem interessante, bem interessante. E foi uma experiência incrível, porque eles, da maneira que é estruturado esse curso, eles têm 2, 3 professores que são contratados full-time, e esses 2, 3 professores coordenam um grupo de, 30 profissionais do mercado, que eles vão tirar profissionais que nem a gente, que vão lá contribuir. É uma situação diferente no Brasil, você precisa ser um doutor para poder dar uma aula no mestrado, lá não. Eles vão trazendo as pessoas de mercado. Então foi incrível. Era tão interessante a escola, quanto eram interessantes os alunos, quanto eram interessantes os professores, meus colegas, era demais. E depois, quando eu fui para São Francisco, eu dei aula na Academy of Art, também no mestrado lá. Então, assim, eu curto. Lá eu retomei todo esse caminho de design, mas antes de sair daqui eu fiz um mestrado no departamento de cinema também, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já estava trazendo essas 2 experiências do design com o storytelling para trabalhar junto. Mas essa experiência na Parsons foi essa. Eu também ensinei um semestre numa coisa que eu acho que vocês iam curtir pra caramba, que era um curso de graduação, né? O que a gente chama lá de undergrad, né? Que era design e negócios. Tá. E esse foi uma experiência muito legal, porque era uma turma bem mais jovem, mas era um negócio incrível, assim, eram os aviões. Eu me lembro que quando eu fui começar a dar aula, o coordenador do curso me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, aí é diferente do mestrado porque é uma galera mais jovem e eles acham que eles são o ICMAC, tá? Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, não, mas beleza, mais ou menos, porque de fato alguns deles são de 6 MIACs, tá? Então, quando eu cheguei a trabalhar com a galera, eles eram uma galera muito top, muito jovem, mas muito top. E era uma dificuldade, né? Porque eles estavam lá, porque eles já eram designers talentosíssimos e queriam aprender mais sobre desenho de negócios, né? Tá. E era difícil controlar os egos ali? Não era não, era uma questão de impulso mesmo. A minha turma era uma turma que ela foi uma turma herdada da Parsons de Paris, que eles tinham fechado. Então era uma turma pequena relativamente, né? Assim, uns 25 alunos, mas 90% eram mulheres que eram do curso de design de moda. Então eu usei a oportunidade para aprender com elas, né? Eu aprendi um monte com elas. Mas é demais essa combinação de negócio com design, com criatividade, né? Beto e eu, a gente se conheceu na Berlin School, lá estudando lá Creative Leadership, e é isso, a origem de toda a turma é indústria criativa, design, cinema, e tudo ali com o propósito de aprender um pouco mais de negócio, de liderança de negócio, e a combinação de muito, muito interessante, cara, quando você junta as coisas, assim, é bem bacana. Essa interdisciplinaridade é fundamental, né, assim, pra gente hoje, né, é muito legal. Mas no curso de tecnologia também tinha isso, né, tinha gente muito da pesada, assim, tinha uns alunos muito aviões também, né, então foi uma experiência demais, assim, era uma coisa que eu usava, era no meu tempo, era o meu lado B, mas era legal. Quanto assim. tempo você ficou nos Estados Unidos, no total? 14 anos. 14 anos. E como é que foi o retorno? Sentiu muita diferença, readaptação, mercado nacional? Ah, sim, né? Foi uma volta no sentido... volta para mim mesmo, né? Para quem eu era. Que foi super legal. Mas, cara, eu fiquei 14 anos lá. Minha vida profissional dentro da propaganda, porque eu comecei fazendo design e foi virando cada vez mais propaganda, né? As agências que eu trabalhava, elas foram virando agências, né? Quando eu comecei na Ardier, ela não se posicionava como agência, né? Era um estúdio de... Eles estavam na transição de um estúdio de efeitos especiais para cinema e comerciais de cinema para interação, né? Falava bastante com o Bob? O Bob era o nosso guru, lenda. né? Era o nosso guru. E eu cheguei no momento que a empresa estava dando uma expansão, assim, né? Então a liderança dele, o sentido de negócio dele era super importante, né?
Aí, a minha volta aqui para o Brasil, o que pegou para mim, assim, foi estar voltando para uma cultura que eu conhecia muito, mas a grande parte da minha história profissional foi feita lá, então o parâmetro que eu tinha era como as coisas rolavam lá dentro. E tinha histórias pessoais muito grandes, não tinha nenhuma experiência de paternidade aqui dentro do Brasil, né? Então eu voltei com os meus filhos e era uma coisa assim muito diferente, né? Porque você pensa que é igual, eu lembro como era. Não lembro, porque eu não tive experiência fazendo isso aqui, né? Eu não tive experiência dentro das agências como eu tive lá, né? Aquele modelo de agência que eles tinham lá, que hoje a gente tem a RDA que está grande aqui, mas ele era o que estava rolando, né? Assim, eu tive que voltar a me adaptar para o jogo do negócio aqui, que era diferente. Era diferente, sim. Ô Mauro, voltando para o seu momento atual, o que fez você trocar cargos em grandes empresas? Você tem passagens aí, algumas das agências mais foda do Brasil e do mundo, Facebook, esse foda eu não sei se a gente edita depois, mas o que te levou a trocar a segurança de trabalhos para o arriscado voo solo? Então, né, quando eu entendo a sua pergunta, ela já vem com um pouco de resposta, né? Assim, a questão da segurança, ela é uma questão que está na cabeça das pessoas, né? E a gente está vivendo um momento de transformações gigantescas, né? A gente sabe disso. E a gente, por muito tempo, a gente falou sobre as transformações e a gente está no meio dessa, de novo, né? No olho desse furacão. E eu não acho que vai melhorar e nem vai parar. Porque quando eu mudei para os Estados Unidos, a gente estava no meio do olho do furacão antes do estouro da bolsa, né? Eu cheguei na hora, assim, tipo 5 minutos antes do digital desmanchar, lá para 99, né? 2000. E, cara, assim, então tudo isso é um furacão de transformação. E a gente está no meio disso, né? Então, a segurança, essa ideia da segurança, ela é super importante porque esse momento que a gente está vivendo, ele é muito desafiado, é um desafio gigante, né? Porque você perde o seu parâmetro constantemente. Então, ou você se acostuma a entrar nessa dinâmica, ou você vai deixar de ser agente e vai ser um objeto nessa mudança, né? Agora, eu não acho que, por exemplo, a experiência que eu tive no Facebook, por exemplo, tá nada longe disso, né? A coisa do Facebook é mudança diária, né? Ela é uma constante, é um desenho de mudança, de transformação gigantesco. Então, não sei se a segurança, o conforto, a comodidade, em que dimensão se aplica num caso desse, né? Mas eu acho que, cara, assim, o momento é muito rico, né, para você experimentar. Eu estou experimentando um estilo de vida diferente, acho que essa é a minha resposta. Em que eu estou equilibrando novas descobertas, coisas do meu interesse que eu estou trazendo de volta para o meu dia a dia e estou definindo um espaço e um horário e uma carga e um fluxo de trabalho diferente. Eu tenho hoje assim, não vou dizer o controle, porque acho que não é sobre controle, mas eu tenho o privilégio de estar desenhando a minha carreira, abrindo mão de alguns confortos, por exemplo, sei lá, financeiro e tudo mais, saber que todo dia eu vou levantar e vou para aquela mesma mesa, pela possibilidade de abrir novas portas quase que consistentemente, por desenho, né? Eu e o Beto já falamos bastante sobre isso, mas poder desenhar um modelo, um sistema em que você consistentemente vai se abrindo para desafios diferentes é muito, muito interessante, né? E acho que faz parte do trabalho criativo, esse que é o barato que eu estou curtindo agora. Tá estranhando muito essa nova rotina, assim? É diferente, né? Assim, acho que não mais do que eu estranhei uma volta para o Brasil, a saída do Brasil, ou troca de trabalho. É diferente, sem dúvida é diferente. E eu gosto de pensar que isso tem muito de transformação pessoal, né? Então, talvez a resposta seja onde essa transformação é maior, né? Onde que essa rotina é diferente. No lado pessoal é muito intenso isso, porque você volta para o lugar que você conhece, né? Cada vez que e a gente que trabalha com um objeto que te empurra fora da zona de conforto consistentemente, porque é isso que a gente faz, você tem que voltar para algum lugar, e você volta para aquela dinâmica que você está acostumado. Então, é um questionamento quase que diário, né? Assim, eu estou
investindo tempo suficiente? Ou será que eu não estou investindo tempo demais no trabalho? Não tem outras coisas aqui que eu poderia estar fazendo que vão me resultar numa melhoria da qualidade do meu trabalho? Assim, é um repensar mesmo, né? E isso toma uma energia e um tempo que, se você não tiver um barato com isso, você pira, né? Com certeza. Pensando um pouco nesse teu movimento, né, da Beatnik, assim, a gente tem acompanhado o mercado nos últimos 3 anos, movimento parecido acontecendo em grandes volumes, né, ou seja, profissionais consolidados, sêniores, respeitados, saindo de grandes empresas e se criando o que a gente está chamando aí de um ecossistema B dentro do mercado de comunicação, né? Onde se formam pequenas boutiques, estúdios de produção, de planejamento, de estratégia, de consultoria. O que assim, pensando um pouco nisso, né? O que você acha que o mercado tem a ganhar ou a perder com esse movimento, né? Com essa a gente está chamando de uma pulverização do mercado um pouco maior, né? Com certeza tem uma pulverização, tem uma expansão de diversidade, né? Eu acho que é um ajuste, né, que o mercado está passando, e é um ajuste, acima de qualquer coisa, eu acho que é um ajuste de mentalidade mesmo, né? Porque existe uma maneira, sei lá, não vou dizer uma fórmula, mas existiu uma estrutura para o sucesso, né, de uma empresa que valeu por muitos anos, né, por muitas décadas, e que hoje, por uma questão de mudança de valores, esse desenvolvimento ele acaba sendo um pouco diferente, né? As pessoas estão procurando outras coisas nos seus trabalhos, nos relacionamentos com clientes, com as outras marcas, com o próprio trabalho. Isso por um lado, né? E por outro lado tem toda essa coisa da rede, né? A gente vive em rede hoje, não tem muito como isso não te afetar, não te pegar de alguma maneira, né? E essa pulverização que você está falando, ela é um desenho de rede, né? A gente vai trabalhar em nós de tamanhos diferentes e vai se reagrupar, porque não existe mais uma coisa que ela é padronizada, né? O padrão é outro. Então eu acho que o mercado ganha com isso, né? Porque eu tenho muito mais acesso a... Bom, vamos pegar algumas coisas que são valores hoje. Diversidade, né? Diversidade de cognição, diversidade de onde eu pego critérios diferentes, ideias diferentes. O mercado só tem a ganhar com isso, né? Porque ele tem mais acesso a ideias diferentes. Lógico que isso pede um posicionamento, né? Um tipo de gerenciamento, um entendimento do negócio muito diferente, mas você pode abrir mão da padronização para ganhar nessa diversidade. Mauro, você citou acesso e falou também sobre cliente e tal. Queria te ouvir um pouquinho a sua perspectiva em relação aos clientes hoje, porque justamente os clientes hoje têm muito mais acesso à informação. Qual é o papel hoje do cliente num processo criativo? Qual é a diferença do que a gente via anos atrás e do que acontece nos dias de hoje? Isso eu acho uma pergunta muito legal, porque na realidade, assim, eu por desenho, o jeito que eu trabalho hoje, mas eu já não vinha trabalhando de uma maneira diferente antes, já vinha muito nesse caminho. Eu não encaro o cliente como cliente, né? Eu tenho parceiros. E isso parece uma coisa, né, que a gente gosta de ouvir, mas de fato eu desenho o trabalho da Beatnik para que funcione desse jeito. Porque é o modelo que eu acredito, né? Assim, o cliente ele não tem um papel de terceirizar o problema dele para mim hoje. Pode ser que em algumas outras áreas elas funcionem, mas no trabalho que eu tenho, na contribuição que eu posso dar, a terceirização, né, se me passar a bola, eu resolvo esse problema para mim, eu acho que não funciona, porque eu não vou dar uma solução satisfatória para ele, a menos que ele trabalhe junto comigo. Então eu crio sempre junto. E não tem sido incomum alguns parceiros, né, que vieram na condição de cliente, virarem parceiros de fato em criar soluções novas e trazerem outros parceiros, né, para dentro, vender para outras pessoas. Porque é essa construção mesmo de colaboração, de cocriação em rede, né? Que é uma coisa que eu venho operando e, enfim, é o nosso próprio veneno, né? A gente está bebendo do nosso, né? Do que a gente está falando. Então é isso, eu acredito muito em parceria, muito em colaboração. E eu tenho um barato especial
em começar uma colaboração e eu estar chegando de um lugar, vem uma pessoa de outro lugar e vira uma terceira coisa, eu acho isso incrível. E, enfim, isso talvez me exclua de alguns clientes, né, que precisam de uma solução empacotada, mas eu acho que é o barato. Legal. Mauro, outra pergunta. A gente enxerga assim, esse movimento de criativos montando suas estruturas, suas boutiques e passando a, além de criar, serem donos dos seus próprios negócios. Qual é a tua visão sobre isso? Assim, o desafio de um criativo para ser dono de negócio, além de criar, virar empresário, é um desafio? Super desafio, né? Eu me incluo na grande maioria que conhece muito pouco sobre gerenciar o próprio negócio, né? A gente foi educado para achar grandes soluções para os negócios dos nossos clientes, né? Mas assim, muitos criativos têm uma habilidade natural para isso, né? Tanto que a grande parte dos nossos CEOs de agências são criativos, né? Mas a gente tem muito pouca formação, né? Eu vou pegar uma outra disciplina, mas eu vejo os meus ex-colegas arquitetos, né? A maior parte deles tem uma dificuldade grande de expandir além da sua prática do design, assim, de tomar uma atitude empresarial mais agressiva, né? E eu vejo, sei lá, eu tenho trabalhado com em alguns projetos com um escritório chamado Academy, que é um jovem que ele tem uma atitude de business completa sobre arquitetura, e ele funciona como um passe de mágica. Ele é um mágico no meio dos arquitetos que estão trabalhando, porque ele entende qual é o fluxo de negócios, e eu vejo aquele cara operando e falo, vai ser genial, né? Porque eu não aprendi nada na escola sobre isso. Eu fui aprender trabalhando, errando, quebrando a cara, né? Empreendendo, é o único jeito. Ô Mauro, recentemente você fez um artigo no Meio Mensagem que falava da economia da transformação. Quanto que isso vem transformando, tá tudo lá fora acontecendo, mas isso tem um impacto interior, né? Sim. Quanto que isso põe ansiedade, pressão, burnout nas pessoas. Como que você acha que a galera pode se preparar para essa transformação e enfim, tá confortável dentro do desconforto, né? Então, essa questão da economia da transformação, acho que ela entra dentro do nosso sistema, meio como ela é colocada como uma estrutura que ela é uma evolução da economia de experiência, né? O serviço que virou experiência, depois a experiência que vai virando transformação, porque as pessoas precisam, assim, é o que eu estava falando, está rolando, né? Então você precisa se transformar. Então as pessoas precisam entrar em situações em que elas sentem de fato que elas estão tendo suporte para a própria transformação, tá? Mas o que acho que importa nisso que você está, nesse particular momento desse texto que você está falando, é que, assim, acho que passou o tempo em que as pessoas conseguiam terceirizar a transformação, né? A gente fala, estamos na transformação digital, daí você contrata uma empresa para ir lá e fazer a transformação para você. A transformação está dentro, né? Não tem jeito, assim. Pode parecer um papo bem hippie, porque eu gosto de meditar, eu estou na yoga. Queremos ouvir sobre isso. Eu curto. Mas assim, eu acredito que você não vai passar por essa transformação ileso, de maneira nenhuma. Não tem como. E, sei lá, vários psicólogos vão te dizer que sem um pouco de investimento emocional, sem um pouco de sofrimento, você não vai conseguir fazer nenhuma transformação significativa. Então, o que acontece? Se você não estiver preparado para encarar que tudo está mudando e eu posso ser um agente dessa transformação, ou, portanto, eu posso ter algum fluxo aí dentro, eu vou sofrer a transformação. Então vai ser só sofrimento. Eu acho que é simples assim, né? Você acha que a gente tem que se enxergar mais ativo na transformação? Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida. E isso, às vezes, requer você olhar muito para dentro, né? Eu, pessoalmente, acredito muito, e a Bitnik está formada em cima desse propósito, eu acredito muito, por exemplo, no papel da criatividade como um instrumento de autoconhecimento e de transformação. Porque criatividade, sei lá, você vai encontrar muita literatura sobre isso, né? Mas é fácil chegar nessa conclusão. É uma coisa que separa a espécie de qualquer outra espécie, né? A capacidade de inventiva, de criar instrumentos, de criar narrativas, né? Tem vários livros falando sobre isso. E
é onde a gente pode demonstrar melhor o nosso talento, né? E ver que momento louco que a gente está, né? Que é um momento de transformação que requer muita criatividade, e é um momento em que essas redes, né? Qualquer uma dessas redes que a gente pensar, que democratizaram o acesso à informação e à expressão, elas abriram para todo mundo, né? Então, a gente não vou dizer bombardeado, mas a gente tem muito, a gente é capturado por ondas criativas a todo momento agora, e coisas muito diferentes que não estão no nosso radar. Então, assim, para você poder entrar nesse passo com pouco sofrimento, é legal você fazer parte dele, né? É legal você estar exercendo criatividade. E aí é mais ou menos isso que eu quero dizer, assim, que você ninguém vai conseguir se resolver o problema de transformação da sua empresa sem ter uma autotransformação, né? Isso vai virar crise, né? E pensando um pouco nos clientes em si, pensando nesse novo formato de trabalho, né? Em redes, com profissionais independentes, empresas menores, quão preparados você acha que estão os clientes hoje? Ou seja, pensando nas diferentes áreas aí, então você tem as áreas de marketing, trade, às vezes contratando, às vezes você tem, né, toda a parte de procurement, que tem que, no final das contas, aprovar tudo isso e ver se isso está, enfim, de acordo com compliance da companhia. Como é que o próprio contratante em si, né? Como é que você enxerga isso dentro das grandes empresas? Bom, tem culturas empresariais e culturas empresariais, né? Se a gente pensar nas empresas as empresas jovens de tecnologia, né? Elas já nasceram abertas para isso, né? Então, e são grandes já, né? São muito grandes. E elas nasceram para isso. Se a gente olhar para o modelo deles, como um modelo existente hoje, você vai ver times muito menores e muito mais abertos a essa diversidade e muito mais desenhados para experimentação. E isso talvez tenha a ver ou não com a capacidade de aceleração que essas empresas têm demonstrado, né? As empresas que já têm uma cultura mais tradicional, mais antiga, eu acho que é a grande oportunidade de se abrir um pouco para se expor, né, para essa multiplicidade de diálogos, né? E eu acho que muitas delas estão fazendo esse caminho, né? Por isso que acho que tem tanta oportunidade para a gente dentro do que vocês chamam de sistema B, né? Que é uma coisa... Ecossistema B, né? Que é uma coisa muito legal, né? Saber que isso existe, né? Ela tem um formato, né? Ela tem você consegue enxergar isso. Ela tem tantas ocorrências que você consegue enxergar. E eu acho que durante muito tempo, por exemplo, na indústria de propaganda, se discutia qual é o modelo, né, de negócio da nova agência, né? E de repente a discussão se esvaziou porque tem uma multiplicidade de modelos, né? Diferentes, né? E alguns funcionando assim bombasticamente, né? Então isso quebra um pouco essa ideia de que a gente tem que ter uma solução que vai mudar tudo, né? Uma solução única que vai mudar tudo. E aí a companhia não precisa quebrar a sua estrutura porque aquela solução está pronta, então não tem risco nenhum. O grande barato tem um pouquinho de risco, né? Senão... Exatamente. A nossa percepção é essa, que tem espaços para modelos diferentes, em ocasiões diferentes, e necessidades diferentes. Sim, muitas empresas estão fazendo isso, né? Acho que vocês têm essa experiência, né? Grandes marcas estão experimentando nessas dimensões, assim, mas elas dependem sempre de interlocutores, né? Para ir mais direto na tua pergunta, às vezes você encontra interlocutores em um determinado departamento, você encontra em outro, né? E eles todos estão ali também trabalhando quase que fragmentadamente, né? Achando essa solução. Ô Mauro, que você via em termos de cultura e prática nas empresas que você passou, que você gosta e quer implementar na sua própria empresa, e o que você prefere não seguir e fazer de uma maneira diferente? Assim, bom, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas se eu for falar da coisa mais básica, assim, da minha experiência, né? Que eu acho que é a tua pergunta, eu procurei trazer para a formação da Bitnik, primeiro, assim, uma coisa muito básica que está lá na minha prática há alguns anos, que é assim, é uma coisa que já está aí, né? Não tem nada, não falar nenhuma novidade para vocês, tá? Mas é essa mistura da experiência do usuário, né? O design de experiência, né? O X, como a gente chama aqui, interaction design, como a gente chamava lá, e narrativas, o storytelling, né? Isso é uma coisa que eu quero trazer porque é uma coisa que eu vi acontecer
por desenho em vários lugares que eu trabalhei, e que eu acho muito poderosa essa mistura, que hoje eu vejo até as grandes empresas tech, e elas estão fazendo isso, né? Trazer um pouco mais de narrativa e de construção de marca para dentro da experiência do que elas estão oferecendo, né? Como uma maneira de amplificar o que elas estão propondo, de deixar mais claro o que elas querem, deixar claro qual é a relação que elas propõem, né? com as pessoas que estão interagindo com elas. Essa mistura, com certeza, né? E vice-versa, né? Quando você fala com uma empresa que ela tem mais uma história de construção de marca de dezenas de anos aí, trazer um pouco mais dessa perspectiva de dentro para fora, né? Que é a construção de uma experiência, a construção de um aplicativo, a construção de... né? E que ele vai se construindo até virar uma marca, porque ele está propondo alguma coisa, também é uma coisa muito nova para essas empresas. Isso é uma mistura. A outra mistura básica também é uma que eu aprendi nesses anos de Facebook, que é como é que eu consigo misturar a criação e a estratégia, o planejamento de um jeito que você não consegue nem identificar um e o outro, né? Que ressoou muito com a minha formação lá atrás, do design, que é trazer a criatividade, injetar a criatividade, encontrar momentos para você poder dar saltos criativos dentro de um processo mais estruturado, né? Que acho que responde a essa necessidade que você estava perguntando das grandes empresas. Elas precisam de estrutura, né? E assim, hoje tem algumas fórmulas muito legais de você sistematicamente construir processos que vão dar inovação uma atrás da outra, né? Assim, tá aí, né? Você precisa saber operar isso, mas então trazer essa oportunidade criativa, mas olhar isso também não como uma coisa que nivela tudo e que você mata o risco, mas revirar, né? Porque é virar para a origem dessa proposta, que vamos criar oportunidades para olhar e dar grandes saltos. Eu acho que isso é uma coisa incrível. E para eu sintetizar as coisas mais básicas, acho que são uma dessas coisas básicas que eu estou trabalhando. E processo ágil, né? Que é uma coisa assim que eu já vinha estudando, operando há algum tempo, mas que dentro do Facebook a cultura é toda baseada nisso, né? Como é que você resolve as coisas com muita agilidade, né? Sem muita perda de tempo, sem esperar 2 anos para resolver um problema que não vai existir mais quando você chegar na resposta dele, né? Como é que você faz para responder, né? Porque a gente vai criando problemas enquanto a gente vai respondendo também, né? Como é que você faz para ficar dentro dessa dinâmica? Sim. E até no seu período em agências, trabalhou em agências maiores e outras um pouco mais enxutas. Que você via de benefícios, assim, dos tamanhos mais robustos, e o que você via de benefício nas empresas mais... que você consegue olhar todo mundo no olho, você conhece todo mundo, e o que você via de benefício nisso? Então, acho que um benefício de você ter times pequenos é isso, né? Que você conhece muito, muito bem as pessoas. Mas da agência para o Facebook, por exemplo, foi uma mudança de proposta muito grande, porque as equipes no Facebook são minúsculas, e você vê que você tem que achar um jeito de ter um impacto, que é um impacto de escala global, trabalhando, né? Seja um impacto maior do que você imaginava que você poderia ter dentro da agência, trabalhando com um time que é uma fração daquele time que você tinha lá. Então, assim, é um choque cultural, né? E é absolutamente... né? Você olha os caras crescendo aqui e você fala, meu, isso é possível, é viável, eu consigo fazer. Então, isso é legal. Você ter a proximidade com as pessoas é super legal. Agora, as agências grandes, o que elas me davam... Eu também tinha no Facebook, isso era contato com muitas marcas legais, né? Então, eu tinha a chance de aprender com gente muito diferente, né? O Mauro explorou bem o seu lado profissional, mas, em algum momento da conversa você deu algumas pitadas aí, um pouco do seu lado mais pessoal, mais humano, embora essas coisas, obviamente, se confundam, né? Queria saber um pouco mais do seu lado pessoal. Quem é o Mauro em casa? Quando você olha no espelho, quem é o cara que você vê? Volta para falar do lado B, né? Quando você falou da Bitnik, você falou de uma mudança também no âmbito pessoal, né? Uhum. Eu acho que é legal daí contar um pouco disso. Eu acho que vocês estão falando um pouco do que eu mencionei sobre meditação, yoga, não é isso? Tá. Eu vou contar o que essas peças têm a ver nesse todo. Eu vou dar um passinho para trás, tá? Eu sempre procurei trazer para o meu trabalho as minhas perspectivas pessoais, né? E uma coisa muito legal que eu tive na medida que fui ficando mais velho e ter mais espaço, eu fui trazendo cada vez mais os meus interesses pessoais para dentro, né? Eu acabei de falar de música, que é uma coisa que estou distante há anos, né? Eu adoro música, fico ensaiando voltar a tocar o tempo todo, mas eu estou muito perto, né? Meus filhos tocam.
E eu estou trazendo para dentro do trabalho, né? No Facebook, tudo que eu tinha de trabalho pessoal que eu consegui formatar, eu consegui fazer lá dentro. Então, assim, essa agilidade que os caras têm é incrível. Agora, meditação e yoga, tá? Eu vou trazer para vocês. É uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, né? Eu adoro fazer meditação. Eu era um praticante superficial de yoga por bastante tempo. Eu gostava muito de meditação e eu trazia a meditação para mim, ela ocupava um espaço das artes marciais, assim, eu aprendia com essas técnicas de artes marciais, mas sempre pratiquei. E na medida que eu fui entrando mais na meditação, eu fui aprendendo mais sobre as mudanças que eram importantes para mim, né? Na medida que eu fui acessando mais as minhas próprias necessidades, meus interesses, eu acho que eu consegui ir afinando melhor as transformações. Isso não quer dizer que eu não esteja sujeito a grandes transformações que eu não estou percebendo. Acho que é por isso, esse é o grande barato da coisa, assim. Eu vejo de uma experiência muito recente de estar muito dentro do fluxo de trabalho e não estar percebendo o que está acontecendo na minha volta, né? Então, assim, você fala, então tá, quanto mais meditação eu fiz, mais distante eu fiquei. Acontece, né? Então, a yoga hoje, ela preenche um espaço dentro da minha vida, a meditação, hoje, nesse momento, que eu acredito ser um espaço de cura. Eu uso a yoga e a meditação para curar a minha vida, o meu ritmo, o tempo que eu estou investindo nas coisas e como eu estou participando dessa transformação de um jeito mais suave, mais tranquilo, mais atento ao que está na minha volta, mais atento a mim mesmo. E assim, eu sou um meditador frequente. Acho que essa é a resposta. Eu uso várias técnicas diferentes durante o dia. Quanto tempo você consegue meditar? Sim, a meditação mesmo. Não é uma competição, né? O final. Mas a pergunta procede, porque é o seguinte: a meditação mesmo, o estado meditativo, é uma coisa muito difícil de você alcançar, né? E para você conseguir chegar perto dele, às vezes basta 2 minutos, né? Tá cheio de aplicativos aí de respiração, né? Que bastam alguns minutos para você entrar. E às vezes você fica horas e não consegue entrar. Isso é normal e não é linear. Às vezes eu venho fazendo e a coisa anda para outro lado. Mas assim, é importante ter uma disciplina. Não por nada, mas porque a nossa cognição ela é cheia de truques, né? Sim. E a meditação, principalmente, que é um assunto fascinante, ela é como você ela está baseada em como você consegue criar uma harmonia com o seu corpo e com a sua mente, que você deixa de operar aquela máquina da mente de uma maneira distorcida, que é o que a gente faz o dia todo, né? A gente fica só procurando produtividade, né? Então você dá um tempo para aquilo, né? Uma das atitudes possíveis com meditação é você dar um tempo com aquela máquina. E aí as coisas se ajeitam um pouco de uma maneira que você não precisa continuar no seu pensamento errático ou errado de soluções que você já conhece que não vão funcionar, porque você é colocado de novo naquilo, porque você conseguiu sair um pouquinho daquele momento, né? Isso daí, se você conseguir um átimo de segundo, maravilhoso, eu tento, daí já vem uma receita de bolo na cabeça. Mas é isso mesmo, né? É isso que acontece, né? A gente tem muitas vozes interiores, né? Sim. E elas vêm muitas vezes pelo processo de racionalização do seu lado racional, de dizer o que está acontecendo, porque a gente precisa disso, né? Então, se você conseguir dar um descanso naquilo, o exercício de respiração, por exemplo, que hoje as pessoas usam muito como meditação, são bons para isso, são exercícios de respiração, né? Na yoga você tem a meditação, tem o pranayama, que é a respiração, mas eles estão juntos. Se você consegue entrar no outro ritmo de respiração e ativar outras partes do seu sistema nervoso e do seu cérebro, parece uma bobagem, mas é importante. Você vai equilibrando um pouquinho de cada vez. E esse pouquinho de ganho que você tem, ele já faz um efeito gigante. Mas é normal, assim, eu tenho muitas vozes falando comigo também. Eu sou criativo, né? Mauro, o papo tá ótimo. Estamos chegando ao final. Tem então a última pergunta, que é: o B é o novo A? Cara, assim, eu acho que o B é muito diferente do A, né? Eu acho. Então, assim, o A tem aquela formatozinho assim, né, rígido, né? Você vê uma pirâmide, ele tá claro nele, assim, não, o A é muito claro, né? E o barato do B não tá em movimento, né? Então, eu acho que o movimento é o novo A, não tem dúvida, né? Eu não sei se a gente já tem o B, né? Mas eu
tenho me divertido muito entendendo que eu posso estar associado com gente muito pequena, né? Assim, acho que a melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta é assim, um dos grandes baratos que a gente está vendo com a Beatnik é que, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu me associei com outros grupos pequenos para criar coisas que nem eles e nem eu estávamos fazendo. A gente vai criando soluções. Eu me associei com o pessoal da garagem, a gente tem trabalhado em soluções para startups que estão em vias de sair de fase 2 para fase 3. É uma coisa que eu tinha um barato de trabalhar e não fazia isso, né? Enfim, eu trabalhando com uma empresa de design, a Gramo, empresa de design estratégico do pessoal de música, que é uma coisa que eu adoro, mas não estava no meu escopo. A gente está desenhando festivais e educação musical, produção, formato. Assim, cara, é muito legal, né? Muito bom, meu. Obrigado. Se alguém tem uma consideração em final, Mauro, alguma mensagem final aí? Não, eu queria agradecer vocês, porque a proposta de liderança que vocês estão fazendo dentro desse ambiente, né, desse ecossistema de propostas que elas são muito profundas, né, e propõem e que trazem uma mudança de expectativa muito grande, né, para o mercado, é um papel super importante. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês e fiquei mais ainda feliz de saber que é a primeira edição do podcast. É uma responsa. Então, assim, eu fico feliz de estar aqui nesse marco com vocês, porque parabéns pela liderança. Eu acho que isso é fundamental, né, pra gente. Legal, meu. Do nosso lado, acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui batendo papo, mas vamos respeitar o seu tempo. E alguma consideração, Beto? Não, acho que é isso, Mauro. Pô, show de bola. Para nós é uma honra te ter no nosso primeiro podcast. Eu vi que tu gosta do B, né? Beatnik, já tem o nome, letra B. Com certeza. Estamos alinhados. Beto criativo. Mas foi... Eu falei do B9, né? Exatamente. Eu tô no B, então nós estamos no mesmo barco. Ó, mais uma. Puta, foi uma honra mesmo e continuaremos em contato aí. Ó, gente, eu quero só ver vocês espalhando essa onda e fazendo crescer, né? Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de levar esse ecossistema para dentro do diálogo com essas empresas que estão dentro do escopo de clientes de vocês, né, de parceiros, é incrível. Então, parabéns. Show de bola, obrigado. Valeu, Mauro. Valeu. Boa. Pô, eu vou escutar o podcast, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei também, cara. Mauro Cavaletti. Papo legal pra caramba, meu. O que você achou aí, Dani? Cara, eu achei bacana, muito, porque principalmente por ser a abertura do nosso podcast, entendeu? Tipo, se você parar pra pensar, ele é o típico história people. Então, cara consagrado, agências diferentes, muita bagagem, muito trabalho fera nas costas, baita respeito do mercado. E de repente, cara, o cara fala, pô, eu vou mudar meu estilo de vida, vou trabalhar de uma forma diferente, né? Vai continuar igual, trabalhando igual, com campanhas relevantes, trabalhos relevantes, clientes relevantes, mas de uma forma diferente. Agora ele escolhe os projetos que ele quer trabalhar. E vai balancear a vida dele, vai... Cara, é isso que a gente tem visto no mercado, migração desse tipo e de gente desse nível. E isso é muito bacana, isso constrói muito para o mercado, né, e para os clientes. Eu achei animal, cara. O Mauro, já conheço ele há algum tempo. Ele é um cara super profissional, um cara super respeitado. Mas além disso, que eu acho que tem mais valor, é que ele é um cara muito do bem. É um cara 100% gente boa. E é isso que a gente fala, assim, né? A vida passa muito rápido para trabalhar com gente chata. Então é um pouco da lógica que a gente tem da Bipool, tanto para o nosso time quanto os nossos parceiros, serem pessoas boas, do bem, gente fina. E a gente bateu um papo com ele de alguns minutos e poderia ter ficado a tarde toda falando, porque conversa flui e ele é um cara querido e dá vontade de estar perto. Então acho que tem muita coisa assim de lições assim, que nesse pouco tempo ele passou. E é um cara bem bacana pra gente estar perto. Muito bom. Esse é o Biz The New Way, podcast da Bipool. Se gostou, dá um subscribe aí. Os próximos convidados vão ser tão legais quanto o Mauro. Vamos explorar bastante coisa do universo profissional e quem sabe também extrair alguma coisa da parte pessoal dos nossos próximos convidados, assim como foi com o Mauro. Beleza? Vem com a gente. Abraço.